Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Jabu, elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina, orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso Eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais desafiador e divertido podcast e programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje é Formando Gerações, o papel da liderança da educação básica à superior. O mercado de educação privada no Brasil atravessa um momento de transformação estrutural, marcado principalmente pela digitalização agressiva do ensino superior, mas também por novos desafios de retenção e concorrência na educação básica. Estima-se que a educação privada no Brasil movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano. Mas antes da gente falar desse segmento e apresentar quem é meu convidado, eu vou trazer recado dos nossos patrocinadores. Tem uma Jabu para cada um. Para quem busca a tradição e confiança, a Frente Elétrica oferece qualidade e segurança em cada detalhe. Para quem constrói ou reforma, a Frente Hidráulica disponibiliza soluções completas em materiais, louças, metais para diferentes projetos. Para quem deseja estilo e bem-estar, a Frente Iluminação transforma ambientes com design, eficiência e sofisticação. Porque cada cliente é único, mas todos encontram na família Jabu tradição, inovação e acolhimento. Jabu, confiança que atravessa gerações. Vender é bom, mas receber é melhor ainda. E fechar negócios sem informação pode ser um grande prejuízo. Com as soluções de crédito da Equifax da CISC, você consulta CPF e CNPJ com segurança. Você tem acesso à análise histórica financeira e reduz riscos de inadimplência. Decida com dados e não com achismos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre em contato com a CISC. E o que vale tanto quanto o produto é saber que depois da compra você vai ter suporte se precisar. Por isso eu recomendo que você passe na loja de fábrica da Latina aqui em São Carlos e lá você vai entender direitinho como funciona a garantia, onde você encontra peças e como será o suporte técnico se você precisar. Isso traz tranquilidade na hora de você usar os produtos no seu dia a dia. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Se você tiver dúvidas, também pode tirar pelo WhatsApp 997 50 98 40. Latina, seu momento, nosso Eletro. E agora chegou a vez de eu apresentar o meu convidado. Ele é nascido em São Simão, mas ainda criança se mudou para Descalvado. Ele é formado em Pedagogia e Matemática e tem mestrado em Ensino de Ciências Exatas. Também tem diversas especializações na área, o que solidificou a sua paixão e o expertise no campo da educação. Ele atua como gestor e sócio de diversas empresas, liderando mais de 200 funcionários. E também é o atual diretor pedagógico do Colégio Uni. Casado com a Celise, pai da Júlia, nas horas vagas ele gosta de pedalar, estudar, ouvir música e assistir podcast. Meu convidado de hoje, Renato Neves. Seja muito bem-vindo. Oi, Alessandra. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com você. Já assisti o programa, gostei bastante do formato do programa, gosto bastante, tá? E é um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Vamos falar muito de educação hoje, né? Que a gente está precisando tanto. Mas antes de chegar lá, queria falar um pouquinho da sua infância. Nascido lá em São Simão, eu tenho amigos de São Simão, depois fora aqui do ar vou te falar de vários deles. Inclusive os padrinhos do meu filho, do Luiz Felipe, são de São Simão. Só que muito pequeno você se mudou para Descalvado e ali que você acabou, né, tendo a sua infância, adolescência. O que você lembra da sua infância em Descalvado? Então, olha, Alessandra, você falar de São Simão, para mim só lembro... Só nome. Eu só lembro de São Simão na identidade, viu? Porque eu mudei para Descalvado com 1 ano, né? E, na verdade, eu nem morava em São Simão. Eu nasci em São Simão porque os médicos da minha família, né? Meu irmão nasceu em São Simão, meu irmão é mais velho que eu.
nasceu em São Simão, e o médico da família era de São Simão. Nós morávamos em Santa Rosa do Viterbo, que é ali do lado, né? Pertinho. Bem perto mesmo. E com 1 ano de idade nós já mudamos para Descalvado. Eu mudei para Descalvado, meu pai foi convidado para ser administrador de uma fazenda, meu pai era agricultor, administrador da Fazenda Santana, lá em Descalvado. E eu me lembro, assim, na verdade eu não sei se são memórias construídas ou se são memórias mesmo, porque eu era muito pequeno, né? Acredito que sejam memórias construídas, né? Porque morávamos na colônia, né? Com meus avós maternos e paternos, né? Meus pais, tios e tias, então... Todo mundo junto? Todo mundo, assim, eram várias casas, né? Na colônia, né? Todos trabalhavam na Fazenda Santana, então eu me lembro disso, né? Como eu disse, eu não sei se eu me lembro se foi construído, acredito que foi construído mesmo, viu? Até os 5 anos. E aí nós mudamos para a cidade, né? Dentro daquele período de êxodo, né? Êxodo rural para a rede urbana, né? Nós mudamos para a cidade de Descalvado, né? Já a Fazenda Santana pertence a Descalvado. E meu pai comprou um comércio, meu pai comprou um bar, mercearia, né? E na verdade eu digo meu pai comprou, mas meu pai e minha mãe trabalhavam muito lá, né? E a gente começou a estudar lá dentro de Descalvado. Bom, foi uma infância muito bacana. O que eu me lembro da minha infância, assim, eu me lembro com muito carinho, proximidade dos vizinhos, assim, com uma proximidade com amizades e tudo mais. Hoje eu encontro eles, que eu vou muito para Descalvado ainda, encontro e tenho contato com eles. Então eu lembro com muito carinho brincar na rua, andar de bike, né? Então é com muito carinho mesmo que eu recordo de cada um deles. E uma coisa, até depois a gente talvez vai falar um pouquinho mais da minha escola lá em Descalvado, uma coisa que aconteceu que é muito bacana para mim, a minha escola em Descalvado, ela comprou um prédio próximo à residência que eu morava quando eu era pequeno. Então, alguns vizinhos estão lá ainda. Então, é muito legal mesmo, quando eu vou lá para a escola, né, eu vejo ainda alguns vizinhos que fizeram parte da minha infância. Né? É muito bacana isso mesmo, viu? Você é um mega empreendedor, vamos falar sobre isso, né? Porque depois que eu fui estudar a sua história, eu vi a quantidade de empresas que você associa e administra, mas até chegar lá... Então, teve a primeira visão empreendedora ali com seus pais, né? Você olhando para trás, analisando seu pai e sua mãe empreendedora nesse pequeno comércio, né? Já tinham realmente características de empreendedor? Você olhou aquilo e falou, quero isso também? Ou eles passavam muita dificuldade em fazer a gestão? Como é que foi isso? Eu acredito que sim, tá? Acredito que foi um start, né? Meus pais, eles... ambos, né, não terminaram o ensino fundamental, então foi uma forma deles terem um progresso, né, uma ascensão social, né, ser empreendedor. Então eu sempre vi isso com bons olhos, né? E eu sempre gostei de ter minha independência financeira, né? Então eu me lembro assim de desde muito cedo mesmo trabalhar, mas o trabalhar não é um trabalhar como, trabalhar como criança, sofrimento. Mas não, muito pelo contrário, né? Era ter meu dinheiro próprio, conseguir comprar meus carrinhos, né? Tinha a loja da Dona Jandira em que eu ia lá, então eu acho isso muito bacana lembrar, né? Eu lembro com muito carinho. E quando você falava em trabalhar, o quê? Então, eu adorava jogar futebol. Então, final de semana, você imagina, na década de 70 isso, né? Então, não parece, né? Mas eu já tô com 52, né? Então, brincadeira, né? Então, isso por volta dos anos 80, tinham muitos terrenos em Descalvado, né? Então, não é nem campos, eram aqueles terrenos baldios, a gente montava as traves e tudo e jogava muito futebol. E nos finais de semana que juntava toda a galera de todas as escolas. Eu me lembro muitas vezes eu abria a mão do meu futebol para fazer serviços de office boy. Por quê? Porque eu queria ter meu dinheiro. Nenhuma imposição dos meus pais, era uma coisa minha mesmo, mas eles sempre me apoiaram com isso. E uma outra coisa bacana também que eu me lembro de começar a trabalhar e querer, né, ter o meu próprio recurso, no comércio do meu pai, lá no bar do meu pai, tinham 2 irmãos que eram donos de uma oficina mecânica. E eu conversava muito com eles, né, e tudo mais, né? E um dia eu peguei os 2 conversando, falando que os 2 eram mecânicos, né, da oficina mecânica, então eram empresários e também funcionários. Dizendo, olha, tá difícil para a gente receber dos nossos clientes, a gente precisa fazer uma organização dentro da oficina, mas não dá tempo. Aí eu, ouvindo aquela conversa, eu falei assim, olha... Se vocês toparem, eu vou lá organizar tudo para vocês. Você imagina isso, eu tinha 15 anos, então foi em 88, sem computador, sem nada.
comprei um fichário, nas fichinhas, cadastrei todos os clientes dele, todos os serviços que eles fizeram. Uau. E ainda fazia cobrança. Cidade plana, como é Descalvado, fazia as cobranças para eles de bicicleta. Então, não tinha meios de pagamento como cartão de crédito. O que se usava na época? Era talão de cheque, cheques pré-datados, né? E dinheiro, né? Então, eu me lembro desse primeiro emprego informal que eu tive na cidade de Descalvado. E aí você quase administrou, então, a mecânica ali, entre aspas. E chega na hora do vestibular, você não pensou em fazer administração, você vai para matemática. E eu pensei, Alessandra, então foi assim, né? Eu, com certeza, estava sempre pensando em empreender, né? E ser empresário, né? Então, o curso mais óbvio, né, era fazer administração. Pensei em fazer administração, só que olhando para... Eu morava em Descalvado, olhando para São Carlos, para você ter uma ideia, eu, de toda a família, nossa, a família dos meus pais, de 10 irmãos, da minha mãe de 10 irmãos, eu fui o primeiro a fazer um curso superior. Então não era uma coisa normal eu fazer um curso superior, então tinha que facilitar isso. Eu olhei para o mercado de São Carlos, tinha uma faculdade particular, que tinha um curso de administração, mas assim, nas condições da ocasião, não dava para eu fazer um curso particular. Aí eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa pública. Olhei para a universidade e falei assim, não, vou fazer matemática. Eu sempre gostei de matemática. Aliás, eu dava aula particular para meus colegas de matemática. E querendo ou não, administração tem que saber fazer muita conta, raciocínio lógico, né? Exatamente. Então, a matemática, ela surgiu para mim quando eu conheci o curso. Aliás, essa é uma coisa que a gente faz muito na escola, né? Por mais que os alunos hoje tenham acesso à informação, e eles têm muito acesso à informação, é importante para eles, né, uma palavra de quem está fora, de falar como que é a vivência de cada um dos cursos. Por exemplo, a matemática me levou, depois eu vou contar a história como eu cheguei na sala de aula, mas eu fui para matemática não para ser professor. Eu fui para matemática para fazer um curso de matemática aplicada, que na ocasião na UFSCar ela tinha 3 vertentes, a licenciatura, a matemática aplicada, que era destinada à indústria e comércio, enfim, né? E a matemática bacharel, que era acadêmica para quem fosse fazer um curso como uma mestrado e doutorado. Seguir carreira na universidade. Exatamente. Então eu falei assim, nossa, matemática, adoro matemática, vou muito bem de matemática, vou fazer uma matemática aplicada e vou estar na indústria, né? E como que eu caí na educação? Caí na educação muito por acaso, querendo ganhar meu dinheiro também, mas eu caí na educação por acaso, porque com 19 anos, um ano de faculdade, né, eu tive uma colega que falou assim, olha, Renato, a mãe dela era professora, e ela falou assim, Renato, tá tendo uma demanda alta para professor, tá? Eu falei assim, mas eu não penso em ser professor, não quero ser professor, né, eu não me vejo professor. Ela falou assim, também acho legal, tudo. Na verdade, ela estava mais focada para ser, até por conta da mãe, né? Mas é uma grana, olha, ganha tanto. Falei assim, opa. Agora eu tô até querendo. Exatamente. Falei, olha, acho que eu encaro essa. E aí eu fui para Descalvado, voltei para Descalvado, porque eu estava morando aqui em São Carlos, na República. Voltei para Descalvado, surgiram aulas de matemática numa escola, essa também é um parênteses disso, eu acho que eu falo demais, viu, Alessandro? Qualquer coisa você me corta, viu? Mas eu me lembro, a primeira oportunidade que houve foi em 93, com um ano de faculdade, né? Essa professora, a Cris, né? E ela era também de Descalvado, né? E tinha uma outra professora de Descalvado, que é a Ludmila. Nós 3, ela falou assim, olha, Renato, vai ter uma vaga numa escola de Descalvado, na escola Padre Oreste Ladeira, né? Uma escola, na época, uma escola estadual. Falei, vamos participar do processo. Bacana, fiz a inscrição, tudo, né? Chegamos lá, participando do processo, só tínhamos nós 3. Falei, opa, um dos 3 vai ser encaixado, né? E aí, na época da ocasião, era o processo de seleção, ele media o quê? Quantos anos você tem de faculdade? Os 3 tinham o mesmo, né? Quantos anos você já deu aula? Os 3, 0. E chegou no final de todos os critérios, quem é o mais velho? Eu era o mais velho. Mas naquele momento eu falei assim, não, eu não posso fazer isso com a Cris, né? Ela que me trouxe até aqui, eu nem imaginei estar aqui, né? Eu abri mão. Mas eu abri mão, isso foi, acho que abril ou maio, né? No mesmo ano, em junho, porque ela dentro da escola, ela me falou de outras oportunidades. E em junho surgiu uma outra oportunidade, uma outra escola que eu acho que foi muito bom para mim, porque eu era uma escola de jovens e adultos, né?
com carinho assim gigantesco, então uma proximidade para dar aula de ciências. A diretora chega, você dá aula de ciências? Claro! Claro! Então, porque o curso da Federal, hoje eu acredito que ele tenha se reformulado, mas na época o curso da Federal, ele tinha também essa vertente para ciências e física, né? Eu falei, claro, né? Sou expert em ciências. Inclusive, tenho todas as aulas preparadas já. E eu estudei muito, estudei bastante mesmo, e eu acho que isso foi a virada de chave, né? Virada de chave porque eu estava numa escola de um bairro de pessoas assim que tinham carência dessa questão da amizade, de conhecimento, e eu pude levar isso a eles com 19 anos. Então o respeito que eles tinham comigo, a maioria deles mais velhos que eu, o respeito que eles tinham comigo me cativou tanto que eu falei assim, puxa vida, é isso que eu quero. E aí voltei para a universidade, já mudei minha grade, porque a grade a gente que reformulava, já comecei a direcionar minha grade para licenciatura e não saí mais da educação, estou na educação até hoje. E aí você se forma e abre a sua primeira escola em Descalvado. Como é que foi esse crescimento de carreira, assim, para entender? Lógico que a gente não vai conseguir passar empresa por empresa, porque como eu falei, o negócio é longo, mas só pra gente resumir o início, assim. Mas eu acho bacana contar isso, porque assim, né, a questão do empreendedorismo nunca saiu, né? Então tava na sala de aula, mas o empreendedorismo tava ali sempre lá na ponta. Eu me formei em 95. Em 95 eu estava dando aula aqui no Colégio Objetivo, era um professor assistente. E terminando a faculdade aqui, não tinha o que prendia a não ser o Colégio Objetivo como professor assistente. E eu olhei na ocasião, eu olhei para dentro do colégio e eu não vi perspectivas de crescimento. Falei assim, não, vou voltar para Descalvado e vou construir minha carreira. Eu continuava dando aula na escola pública lá em Descalvado. Você estava lá e aqui ao mesmo tempo. Exatamente, mas eu falei assim, não, eu quero mais, né? Então voltei para Descalvado. E em 96, eu me formei no final de 95, em 96, estando em Descalvado, falei, eu vou abrir uma escola de aula particular. Eu já tinha alguns alunos de aula particular, mas eu falei assim, não, eu vou caracterizar e sistematizar esse ensino de tal forma que eu possa ter um espaço próprio. Busquei um espaço próprio, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu fui muito ajudado por pessoas, eu acho que isso não é sorte apenas, né? Eu fui em busca, mas tinha uma pessoa que me ajudou bastante lá, que emprestou a sala, falou assim, Renato, eu não estou usando lá, usa lá, tá? Eu só vou pedir uma contrapartida que você venha dar aula, ele tinha uma escola de contabilidade, venha dar aula na minha escola de contabilidade. Eu falei, não, tá fechado. Fui lá, montei a minha escola de aula particular em 96 e foi um sucesso. Eu cheguei a ter mais de 100 alunos. Eu montei uma turma, eu me lembro até hoje que, assim, desafiadora. Eu montei uma turma de ensinar cálculo 1, que eu tinha aprendido na faculdade, mas não tinha me especializado. Eram alunos que estavam fazendo faculdade particular com muita dificuldade, então veio um aluno, aí o outro fez propaganda, chegou a ter 15 alunos de sábado de manhã. Então foi um sucesso. Foi meu primeiro empreendimento. E aí como gestor, né? Então como professor você se encontrou um propósito de vida, e aí quando encontra o propósito tudo fica mais fácil, você empreende. O gestor dessa primeira escola, foi fácil ser gestor pelas experiências que você já tinha vivido ou chegou a ter algum tipo de dificuldade nesse começo? Não, muitas dificuldades, tá? Muitas dificuldades. Eu acho que o principal, e até fazendo um ganchinho, porque talvez esse não tenha sido meu procedimento, meu empreendimento que tornou o Objetivo, né? Que é o colégio hoje. Eu montei o Objetivo, né? Lá em Descalvado, quando surgiu uma demanda, a escola de aula particular ela fechou em 98. Em 98 eu já estava em 2 escolas particulares, mais a escola pública. Então, mas ela fechou por um problema de gestão ou ela fechou por estratégia para crescer? Estratégia de crescimento, e eu não tinha mais espaço na minha agenda. Aquele saber falar não também. Exatamente. E aí, ainda estando em Descalvado, surgiu a possibilidade, em 2000, em Descalvado não tinha mais cursinho pré-vestibular. Eu falei assim, nossa, tem mercado aqui. Eu estava dentro de uma escola lá em Descalvado, que é uma cooperativa de ensino, né, a CEDESC, que tem a CEDESC até hoje. E dentro da cooperativa eu via que os alunos terminavam a 3ª série do ensino médio e saíam para São Carlos e Pirassununga para fazer o pré-vestibular. Eu falei, não, tem mercado aqui. Já tinha uma certa credibilidade, né, já há muitos anos dando aula. E falei assim, preciso montar um pré-vestibular aqui em Descalvado.
Bom, mas como montar um pré-vestibular em Descalvado sem dinheiro? Bom, o maior investimento de uma escola está em pessoas, né? No pré-vestibular, sobretudo, em professores. De qualidade. Professores de qualidade, porque não adiantava montar um cursinho qualquer lá, que os alunos continuariam indo para São Carlos ou para Pirassununga. Então, eu tive a brilhante ideia de montar uma sociedade com 15 sócios, Que 15 delícia. professores. Então, minha primeira sociedade foi com 15 sócios. Cada um entrou com uma cota mínima ali? A cota, na verdade, assim, nós fizemos um planejamento, eu fiz tudo esse processo, né, de planejamento, eu fiz um planejamento de a gente investir R$500 na época. 5 parcelas de R$100, né, para que a gente tivesse o mínimo, né? Uhum. Fui atrás de um espaço, consegui o aluguel de uma sala numa escola pública, né? E o principal, o maior investimento da escola era em professores. Então, todo mundo investiu trabalho. O tempo. Exatamente, exatamente. Foi um sucesso assim tão grande que em 4 meses de escola nós conseguimos captar, que eu também, assim como administrador, mãos de aço, via o dinheiro lá, mas eu não distribuía nada. Não, gente, ó, esse dinheiro é para investir na escola. E aí eu consegui em 4 meses, né, em 4 meses, alugar um prédio, montar 2 salas com lousa, carteiras, mobiliário, com tudo, com o próprio dinheiro da escola. Foi aí que surgiu a minha primeira escola, né, essa escola de aula particular, que ela foi fechada em 98, por setor estratégico mesmo, na questão estratégica, mas o objetivo surgiu em 2000, com a primeira turma em 2001. Em 2001 lá, com meta-vestibulares. A gente chamava meta-vestibulares, eu não adotava o material do objetivo, só vim adotar o material do objetivo depois de uns 5 anos. Então foi isso. E aí do objetivo, qual foi o próximo passo? Bom, do objetivo, só pra gente... Só resumindo. E não deixa eu falar que eu falo demais, viu, Alessandra? Não, porque a gente não chega numa hora do episódio até a empresa de hoje, eu preciso falar do Uni. Mas é importante dizer o seguinte, né? O objetivo lá, eu fazendo todas as funções, eu acho que daí chega nessa questão do gestor, que foi um aprendizado, né? Eu era professor, sou professor de matemática, eu dava 2 frentes de matemática, eu era coordenador, tanto de pai como de aluno, então eu dava assistência para aluno, dava assistência para pai. Nossa, tomou tempo. Tomou tempo bastante mesmo. Eu era o mantenedor, eu era o financeiro, eu tocava a escola sozinho. Né? Que é o início da maioria dos empreendedores, né? Exatamente, A gente faz isso, exatamente. Até aprender a ser empresário, delegar, se afastar um pouco da operação. Exatamente. E aí que acho que são as lições de gestão. Porque, concomitante com tudo isso, eu dava 60 aulas por semana em outras escolas, né? Então era uma loucura, né? Era o dia inteiro dentro da escola. Mas eu aprendi a gerir essa questão de delegar mesmo, né? No começo era uma coisa assim, até interessante, eu comento isso com as pessoas que trabalham comigo hoje. Eu olhava e falava assim, ninguém vai ser capaz de fazer o que eu faço. Até da aula, eu tinha um ciúmes, falava, não, eu vou continuar dando aula a vida toda porque... Eu sei o que eu faço muito bem, acho que ninguém vai ser capaz. Muito pelo contrário, as pessoas fazem muito melhor do que eu hoje. Então, eu tenho hoje, dentro das escolas, né, eu tenho pessoas que administram que com certeza fazem um papel muito maior, até porque eles estão focados naquilo lá. Eu participo da gestão de todas as empresas como estratégico, que é importantíssimo. E o crescimento está ligado a isso. Mas eu consegui... tanto a questão da gestão de liderança e também de terceirizar para outras pessoas fazerem o trabalho que eu fazia. Mas esse acorda que você teve de eu preciso sair desse operacional, senão eu não vou crescer, é porque você enxergou várias oportunidades de crescimento ali e você entendeu que tinha que sair do operacional ou aconteceu alguma outra coisa que te fez? Foi exatamente isso que você citou, viu, Alessandra? Foi a questão do seguinte, olha, se eu ficar no operacional, a escola não vai crescer. E esse operacional, eu digo que até estava dentro da sala de aula ainda, né? Estava dando aula. Então, aos poucos, fui deixando as aulas, diminuindo, porque minha renda sempre foi das aulas, né? Eu fui diminuindo e fui colocando pessoas de confiança, treinando para que elas pudessem assumir o meu papel. Perfeito. Dentro das escolas. Isso é a escola o Objetivo de Descalvado. Hoje o Objetivo de Descalvado, ele tem mais de 300 alunos. Escola super consolidada, super bem
Mas eu assim, falo com muito orgulho mesmo, vou muito pouco para Descalvado, porque a Anda escola... sozinho. Anda sozinho. Então tem um pessoal muito competente lá, tem sócia, minha sócia, desse grupo de 15, não ficaram os 15, né? Aos poucos a gente vai, cada um for tendo suas demandas particulares, né? Hoje nós somos em 4 lá em Descalvado, é um grupo diferente do que eu tenho aqui em São Carlos, e eu tenho minha sócia e meu sócio que moram em Descalvado, né? Então eles estão mais próximos da escola do que eu. Eu tô brincando com o Renato, mas para explicar para vocês, assim, então teve toda essa história do objetivo, e aí ele parte para outros mercados. Então ele também está em polos de curso de graduação e pós-graduação EAD. Ele também é sócio aqui do Colégio Uni, em São Carlos. Ele também tem escola de idiomas, é sócio também de escola de redação. E aí ele tem outros negócios que não estão na área da educação, como a agência de marketing, imobiliária, farmácia. Então por isso que eu tô brincando que não vai dar para falar sobre tudo hoje. Mas eu queria falar com você muito sobre a educação, né? Então, antes de seguir nos seus negócios... quando a gente olha a educação básica no Brasil hoje, eu não vou nem falar da educação pública que está com um déficit absurdo, né, em relação ao resto do mundo, a educação privada do Brasil, ela está sendo reconhecida por métricas de melhora. A princípio, queria a tua opinião sobre isso. E qual que é o principal desafio hoje, como gestor de um colégio pensando em educação básica? Não, eu concordo com você, de fato, infelizmente a educação pública, eu entrei dentro da escola, né, no declínio da escola pública. Eu sou formado em escola pública, né, em Descalvado, só tinha escola pública, né, e o declínio dela começou mesmo da década de 90, né, e aí começaram a surgir as cooperativas de ensino e a escola particular. Então, infelizmente, a escola pública, ela carece um pouquinho de mais de atenção, né, mas o ensino básico de um modo geral. Eu acho que o ensino básico ele evoluiu muito, né, nos últimos anos, no sentido de olhar para o aluno como um indivíduo, tá? Não olhar aquela escola, o olhar da escola que nós tínhamos, uma escola conteudista apenas, tá? Então hoje você olha para o indivíduo, você olha para o aluno, cada um com as suas particularidades, né? E ele não precisa ser 10 em tudo. Ele não precisa ser 10 em tudo, ele não precisa saber tudo de tudo, ele precisa, tá, ser feliz, tá, ter a especialidade, aprender o máximo de cada uma das disciplinas. E eu acho que a educação básica, ela passou por essa reformulação de tal forma que hoje a escola consegue enxergar o aluno como um indivíduo, como uma pessoa que precisa da escola para que ela seja mais feliz na vida dela. E seja um bom cidadão. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, hoje nosso ensino fundamental hoje, eu tenho muitos alunos que ficam lá das 7 da manhã às 17, né, porque eles fazem período integral. Então eles passam comigo 5 dias por semana, são 50 horas comigo por semana lá, né, comigo, com o meu grupo, né, melhor dizendo, né. E com as famílias, tirando os horários, vamos fazer o cálculo aqui, 7 vezes 24, são 168. Tirando que ele dorme 56 horas, dá mais ou menos 100 horas. Então, metade do tempo ele está dentro da escola. Uhum. Então, a escola não pode se resumir simplesmente a ser conteudista. A aula. Exatamente. A escola tem que ser muito mais... A escola tem que ser a família, a segunda família dos alunos. O papel da educação, com certeza, né, da educação dos valores e tudo mais... É da família. Mas a escola tem papel e obrigação, até porque a gente, nesse cálculo que eu fiz, metade do tempo ele está lá comigo, de ajudar a família nesse papel. Assim como a família também tem o papel de ajudar no acadêmico. Quando o aluno chega com uma tarefa, com um complemento, com os livros que ele quer ler, o papel da família também é ajudá-lo. Então, respondendo mais claramente sua pergunta, né, eu acredito que a educação básica houve uma evolução. Eu acho que ainda falta muita coisa para ser melhorado, né? Eu acho que precisa ser olhado para a escola pública com mais carinho, né? Mas infelizmente, né, as mudanças em educação, elas levam muitos anos. Uhum. E o nosso sistema, né, nosso sistema democrático aqui no Brasil, ele acaba olhando assim sempre em períodos de 5 ou na verdade 4 ou 8 anos. Da eleição. Exatamente. E assim não consegue deixar esse legado na educação. Uhum. Que o legado da educação leva 50 anos. Se a gente fizer uma comparação do Brasil com a Coreia do Sul na década de 30, tá? Praticamente eles estavam no mesmo nível de educação, né? E teve uma virada de chave lá, que eu gosto de estudar bastante isso, né? E teve uma virada de chave de investimento em educação, e a gente viu que se tornou a Coreia do Sul hoje.
e o que é o Brasil, né? Então a gente tem que evoluir muito ainda em termos de educação para que a gente tenha uma educação básica de qualidade. As universidades, a gente está falando de educação básica, né? A gente vai chegar na universidade, que a universidade ela montou as cotas e tudo mais para ter acesso dos alunos, né? Alunos que não têm a oportunidade de estudar numa escola particular, poder também passar no vestibular. Eu acho isso que é válido, tá? Só que o que é mais válido, ao invés de ficar olhando só no final, olhar no produto final que é a universidade, deveria se olhar também para a educação básica. Porque dar condições para que esses alunos... Né? Exatamente, porque muitos deles chegam dentro da universidade sem preparação. E a preparação que eu digo não é só acadêmica, a preparação de um modo geral, para a vida deles mesmo. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar a reitora da UFSCar aqui, a Bia, ela esteve aqui. E uma das questões que a gente falou exatamente sobre cotas, né? Não é só sobre a gente ser a favor ou contra, é sobre elas acontecerem, porque muitos que entram não concluem, né? Porque não conseguem acompanhar, ou não tem condições para morar lá, ou porque não consegue se adaptar à vida acadêmica, que não está acostumado a estudar. Então é esse preparo realmente, né, das pessoas conseguirem concluir. Exatamente. Assim, eu acho que quando a medida foi criada, né, era uma medida paliativa, né, para aquele momento. Não, vamos resolver esse problema agora, então vamos fazer isso. Acho super válido. Mas, em conjunto com isso, deveríamos olhar lá para a educação básica. A educação básica que vai dar, né, toda a sustentação para que o aluno chegue numa universidade e possa ser um cidadão, né, um cidadão realmente que ele viver bem, né? Acho que, assim, ter posses, esse tipo de coisa, para mim, não... Eu sempre costumo dizer o seguinte, o mais importante é a gente ter o que a gente precisa, né? Não o que a gente quer, porque o que a gente quer, a gente tem uma coisa, você quer outra e assim por diante. Mas ter o que precisa, né? O que cada uma das pessoas precisa para ter uma boa vida, né? Para ser um cidadão, para ser respeitado, para criar uma família. Então, eu acho que é isso que está faltando ainda na educação básica. E aí, quando a gente olha essa educação pública, que está cada vez mais deteriorada e tudo mais, a educação privada acaba sendo um destaque para a maioria dos pais. Então, eu começo a trabalhar, a primeira renda que eu tenho na minha família, eu quero investir e colocar meu filho numa escola particular. Eu acho que esse é um movimento que a gente vê no mercado acontecendo. E a gente vê também diversas escolas, cada vez mais, não era um mercado que tinha concorrência, como lojas, e a gente vê hoje que já existe essa concorrência também entre escolas, colégios, enfim. Você sente essa concorrência maior? Como se sobressair nesse mercado? Eu sinto, claro que sinto. Bom, eu acho que aí cabe até um pouquinho da história de como surgiu o UNE, né? Porque acho que a referência aqui na cidade de São Carlos, né, é o Renato do UNE, né? Não, então... e eu até brinquei com você, né? Falei, Renata, a gente precisa marcar essa entrevista porque eu tô impressionada com o UNE, porque parece que cada quarteirão que eu ando na cidade tá abrindo um UNE. Eu fico muito feliz com isso. E, então, eu acho assim que as escolas particulares, né, como eu disse, elas surgiram porque a escola pública foi sendo sucateada ao longo dos anos, né? Então, não dá para fechar os olhos e você falou uma palavra muito válida, que é investimento, né? As famílias que podem investem em educação. Então, educação é um investimento, né? E, bom, voltando então à questão das escolas particulares, né? Quando surgiu a possibilidade de eu montar um pré-vestibular aqui, porque o UNE ele surgiu como um pré-vestibular, era um pré-vestibular dentro do Colégio São Carlos. Né? Em que ano isso? Olha, se não me falha a memória, foi 2007 que nós montamos uma turma de exatas e 2008 foi a primeira turma de pré-vestibular. Tá. E ele surgiu, assim, fala assim, nossa, mas existia uma demanda para um novo cursinho na cidade? Não, o que existia era o seguinte, um desejo, né? Um desejo meu e um desejo da direção do Colégio São Carlos de ter um cursinho próprio, né? E eu tenho outros sócios, inclusive eu me lembro da ocasião como surgiu a diretora, a irmã Cislene, chegando na sala dos professores, de propósito no dia que eu estava lá, isso eu tenho certeza, porque ela já sabia do meu know-how, sem falsa modéstia, lá de Descalvado, né? Mas chegou lá, ela falou assim, olha, eu gostaria de montar um curso pré-vestibular aqui, só que eu gostaria que fosse gerenciado pelos professores. Obviamente que eu já me prontifiquei, né? Eu e alguns amigos que tinham sinergia, né, de mesmos pensamentos em relação à escola, né? Mas voltando a isso, quando nós montamos porque existia uma demanda reprimida. Existe uma demanda para alunos de pré-vestibular. Não, vamos montar um curso pré-vestibular para ser diferente dos que tem aí, né?
não vou dizer que é melhor ou pior, eu gosto de comparar a minha escola sempre com ela mesma. Eu não gosto de comparar com outras escolas e sempre observando as coisas boas que as outras escolas fazem e trago para a minha escola para que ela seja melhor do que ela mesma. E olhando, falei assim, não, vamos fazer um cursinho pré-vestibular diferente, com um atendimento individualizado para o aluno, que a gente possa entender cada indivíduo, que seja realmente uma extensão do ensino médio, né? Obviamente com as particularidades, porque a prova vestibular é um concurso, né? Mas que tenha essa particularidade. Bom, nós montamos nossa primeira turma oficial de pré-vestibular extensivo em 2008, se não me falha a memória, com 18 alunos. E como que surgiram esses 18 alunos? Esses 18 alunos surgiram pela credibilidade que eu tinha, é uma palavra que eu gosto bastante, é a confiança, né? Pela credibilidade que eu tinha, né? Então eu me lembro, tinham duas alunas, né? Duas alunas diferentes que as irmãs tinham estudado comigo, tinham sido minhas alunas. Então os pais conheciam, não, vou lá porque o cursinho é do Renato, né? Então isso para mim é muito gratificante, né? Poder dizer isso, né? Nossa. Que a credibilidade que elevou o cursinho. Então esses 18 alunos, eles vieram por conta dessa credibilidade. Foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Por conta desse atendimento, por conta desses diferenciais que nós tínhamos mesmo como cursinho. E aí nós tivemos naquele ano 15 alunos aprovados dos 18 em escola pública e os outros 3 também depois passaram. Então quer dizer, foi 100% de aprovação. No ano seguinte já não tinha espaço físico para a escola. E aí como surge a escola Uni, né? Porque assim, o pré-vestibular, ele foi crescendo. Nós começamos com uma turma de 18, depois foram 2 turmas de 40, depois 3 turmas de 60, e assim foi crescendo com esse trabalho diferenciado. Hoje nós temos 250 alunos só de pré-vestibular, né? Então, hoje nós somos a referência de pré-vestibular, e não é porque somos a referência que estamos sentados em cima e não vamos fazer mais nada. Muito pelo contrário, eu tive uma reunião semana passada para falar assim, gente, olha, nossos resultados estão excelentes, mas eu quero mais. E naturalmente, né, montar uma escola veio do sucesso do pré-vestibular. Foi o que aconteceu em Descalvado. Em Descalvado, o sucesso do pré-vestibular, aos poucos as famílias falavam, mas vocês não vão montar escola, né? Não que estivessem descontentes com as outras escolas. Eu trabalhei em várias escolas aqui em São Carlos, são excelentes escolas. Nós temos excelentes escolas aqui, excelentes profissionais aqui. Aliás, é um cenário de bons professores, né? De bons profissionais. Mas era uma coisa diferente. Então, vamos montar uma escola, vamos montar, a princípio, o ensino médio. Pensei no ensino médio diferente. Eu acho que do que eu pensei naquela ocasião para hoje já mudou bastante. Eu costumo dizer que minha escola está sempre em movimento. E tem que estar, né? Senão, tem que estar. Para no tempo. Exatamente. E naquela ocasião eu imaginei uma escola diferente, analisando cada indivíduo como único, né? Dando essa atenção, e aí vem de novo a questão da credibilidade. A primeira turma nossa foi de 27 alunos. Eu tive o prazer, na ocasião, o Felipe lá da Tic Tac Toe, né, que é o nosso parceiro, né, aliás minha filha estuda lá, minha filha adora a escola, e ele me procurou, ele falou, Renato, eu estou terminando minha turma de 9º ano, eu fiquei sabendo que você vai montar ensino médio, eu ia montar para atender meu 9º ano. Eu queria entender a sua proposta. Eu não conhecia o Felipe. Conhecemos, sabe aquela coisa de feeling? No primeiro, bateu. Hoje tenho muita amizade com ele e a parceria, né, de grande sucesso. E lá também tá chamando Uni agora também, né? Tá as duas marcas. As duas marcas para fazer a referência mesmo de uma escola completa, né? A ideia de uma escola completa. E aí ele falou assim, olha, eu tenho 7 alunos formando, né? Eu queria montar um ensino médio, mas se você montar do jeito que você está me falando, eu vou fazer uma reunião com os pais para trazer. Conversão de 100%. Os pais acreditaram. Então, essa questão da credibilidade, eu acho que a primeira peça que você vai escolher no desafio é credibilidade. Eu tô olhando ali para ela, viu? Faz tempo que eu tô olhando para ela. O desafio não vai ser difícil para credibilidade. E isso foi fantástico, porque novamente foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Aliás, essa questão dessa confiança que eu estou dizendo, o Felipe tinha a filha se formando no 9º ano. Até então, a filha dele foi. Exatamente, ele não colocou só os alunos dele, ele colocou a filha para se formar com a gente. Então ela faz parte da primeira turma. Então essa primeira turma, de 27 alunos, que nós estamos fechando com 27 alunos,
uma proposta de escola diferente, no ano seguinte a gente já tinha 2 turmas de 40 e assim só foi crescimento. E aí eu acabei fugindo um pouquinho da pergunta, né? Você falou da concorrência. E você sabe que eu olho hoje para as escolas, né? Eu não vejo como concorrentes, tá? Eu não sei se eles olham para mim e vejam como concorrentes. Porque eu acho que existe mercado para todo mundo, né? Então a minha escola ela não consegue ter todos os alunos que estão nesse setor dentro da minha escola. Então, qual que é a postura da minha escola? Minha escola é muito heterogênea, né? Tem pai que não quer. A minha escola, ela trabalha muito conteúdo, tá? A gente trabalha com alunos de alta performance. Tanto é que nós, nas Olimpíadas Científicas, nós tivemos mais de 170 medalhas com 80 alunos medalhistas. Então, isso é alta performance. Mas a gente olha também para aquele aluno que às vezes ele tem um problema emocional, que ele precisa de uma atenção diferenciada, que às vezes ele é um artista. E aí eu vou ficar falando assim, não, você tem que tirar 10 de matemática. É um artista, às vezes o 10 para ele vai ser em artes. Então a gente tem esse olhar diferenciado. Mas tem mercado para todo mundo. Então existe a concorrência, mas tem mercado para todo mundo. E aí, antes de ir para o desafio, eu queria falar um pouquinho sobre graduação e pós-graduação. Porque você também é investidor dessa área, dos polos, né, EAD. A gente vê que na pandemia houve essa migração absurda para o online, né? O ano passado foi o primeiro ano aí que as matrículas do online bateram do presencial em universidades, né? Como é que você enxerga esse estudo online, apesar de ter algumas horas que tem que ser presencial, né? Você como educador, como um líder, né, de educação, como é que você vê o ensino à distância? Olha, eu vejo da seguinte maneira, também historicamente pensando sobre isso, né? Quando surgiu o sistema de ensino online, o propósito inicial era para quê? Principalmente pós-graduação, ou seja, para o aluno ter uma vivência dentro da universidade, que isso é importantíssimo, eu sei o quanto foi importante para mim, para as pessoas que estiveram, porque não é só conteúdo, é a vivência dentro da universidade. São 5 anos que eu fiz engenharia, então são 5 anos que eu vivi dentro da universidade em período integral. Não tem como tirar essa vivência e transformar no online. Eu que vivi, né? Você está entendendo onde eu quero chegar. Então, a proposta inicial era essa, né? De ter cursos de pós-graduação, a facilidade de ter pós-graduação, de fazer um curso extra, ou de uma segunda graduação, por exemplo. Eu fiz a segunda graduação em pedagogia de forma online, né? Mas eu já tinha vivência da universidade. Então, essa vivência ela é muito importante para todo mundo. E eu incentivo que eles façam os cursos presenciais. Depois até um spoiler aqui do que são os novos planejamentos. Mas, voltando à sua pergunta, ela se perdeu, esse propósito se perdeu um pouco. Os grandes grupos, eles acabaram entrando na graduação, existem lobbies muito grandes dentro, né, da nossa política para transformar a educação em EAD, inclusive a graduação. Infelizmente isso aconteceu. Você fala, Renato, mas você está dentro desse mercado também. Sim, estou dentro do mercado, porque não dá para a gente fechar os olhos do que existe. Então, eu estou também dentro desse mercado, mas tentando trazer esses alunos que estão na EAD para dentro da escola, para dentro de um polo de educação, que não é a mesma coisa, mas essa proximidade no máximo possível. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Tanto é, Alessandra, que hoje, né, existe um movimento de volta, né, depois da pandemia, porque a pandemia estourou isso, né? Então já tinha esse movimento, na pandemia ele explodiu, né? Porque foi uma necessidade e agora está voltando aos poucos. Tanto é que a nossa proposta hoje, né? Nós temos um polo de educação da São Judas, tá? Que é uma universidade ligada ao grupo Ânima, é um curso semipresencial, para que a gente tenha esse convívio mais próximo com os nossos alunos, tá? Então, acho que existe uma demanda para isso, tá? Talvez profissionais que já estejam no mercado de trabalho, profissionais que precisam de uma graduação, mas para o jovem, eu não aconselho para ninguém fazer um curso EAD. O jovem, ele precisa ir para a universidade, ele precisa ter essa vivência dentro de um campus, ele precisa conhecer uma UFSCar, uma Unicep, uma Uniara, enfim, uma USP, ele precisa ter essa vivência dentro da universidade, ter os colegas. Então é uma extensão. O tal do networking também, né? Quantas pessoas hoje eu me relaciono que eu conheci na época da universidade, que hoje a gente faz negócio, ou é amigo e tudo mais, pela vivência. Exatamente, exatamente. Então não dá para desprezar isso, né? Isso
como eu disse, vai sempre existir porque existe uma demanda para isso. Mas essa demanda deveria estar focada em quem já está no mercado de trabalho, né? Então, olha, eu preciso fazer uma graduação, ou uma segunda graduação, uma pós-graduação, né? Mas o mercado de trabalho, quem não está no mercado de trabalho e tem a oportunidade de ir para a universidade, a gente incentiva muito. E aí até falei do spoiler porque eu olho para os meus prédios, hoje a gente está com 4 prédios, né? Eu olho e falo assim, nossa, a gente precisa montar uma universidade aqui à noite. Então, é uma coisa que eu sempre olho com bons olhos de montar alguns cursos, para que a gente possa sair um pouco do EAD, né? Ter essa opção do EAD, mas ter a opção também do presencial. O semipresencial, acredito que já o ano que vem nós já vamos ter no prédio da Universidade de São Judas. Que legal. E você está num momento, né, que o teu trabalho é desenvolver pessoas, né? Seja os alunos, seja os funcionários, seja os seus gerentes, né, das unidades e tal. Quando a gente olha em desenvolver pessoas, você sempre está buscando a oportunidade de achar novos investimentos, assim, né? Então, quando a gente fala em você abrir uma escola de línguas, né, que a sua esposa também te ajuda lá, também é para o desenvolvimento das pessoas. Escola de redação também é para ajudar nesse desenvolvimento, né? É isso que você foca como propósito, de buscar esses novos negócios? É isso mesmo, mas parte de um pressuposto anterior. O que eu faço? Na verdade, eu invisto em pessoas para que elas abram as empresas. Então, quando eu vejo pessoas altamente capacitadas, que às vezes não conseguem, né, se organizar ou se planejar para ter uma empresa, então eu invisto em pessoas. Eu invisto nela para que elas montem esse negócio ou gerenciem o negócio para mim. Por exemplo, você citou a farmácia, né? Nós temos a farmácia, né? Eu não entendo nada de farmácia. Se eu chegar lá na farmácia hoje e falar, Renato, hoje você que vai fazer a compra dos medicamentos. Nada. Não faço ideia do que eu vou comprar. Mas o que eu fiz? Por que eu montei a farmácia? Porque tinham pessoas do meu lado que eu falei, não, eu preciso investir nesse profissional. Esse profissional, ele vai fazer a diferença em qualquer empresa. E aí eu senti que dentro de uma farmácia existia um mercado para isso. Eu investi nesse profissional. Quando você fala, esse profissional vai fazer a diferença, que características que esse profissional tem que chama a sua atenção a esse ponto? Olha, não sei te dizer, Alessandra. Feeling. Talvez é feeling, tá? É feeling, é a convivência, é uma questão mesmo assim do pessoal mesmo, de estar próximo mesmo, de conversas e sentir que ele vai fazer diferença. Tem dado certo, viu? Tem dado certo, tenho bom feeling para isso, né? Eu posso até citar, por exemplo, do Uni mesmo, né? Quando nós montamos o Uni, eu costumo dizer isso que é muito engraçado, né? Quando nós montamos o ensino médio, eu cheguei lá na escola, eu falei, centralizador, ainda um pouco, hoje bem menos, né? Eu vou fazer as matrículas do Uni, do ensino médio, porque eu projetei, eu fiz todo o esboço. Porque é meu, a bola é minha. Isso, exatamente. Eu sei o que eu estou vendendo para os pais e tudo mais, tal, proposta. Sabe quantas matrículas eu fiz? Uma. Todas as outras eles não me chamaram mais. Então, a minha irmã, a Raquel, né, que é a coordenadora do Uni, né? Então, ela só primeiro, então tá bom, você que vai fazer, assistiu, ouviu lá tudo. A partir da segunda eu não fiz mais nenhuma. Já era ela que estava gerenciando todas as matrículas da escola. Hoje não é só ela, a gente tem uma equipe grande lá dentro da escola, né? Mas isso é bacana, viu? Chegou o momento, então, do nosso desafio, que eu já sei a primeira peça que você vai escolher, mas você tem que escolher 3 que estão aqui sobre a mesa, peças de quebra-cabeça. 3 palavras que fizeram mais sentido na sua história de sucesso até aqui. Pode mexer, pode bagunçar. Eu vou passar recado de patrocinador, aí eu volto para saber as peças que você escolheu. Ok. São mais de 350 mil empresários ao redor do mundo com um propósito, o Givers Gain. No BNI, a maior organização de business networking do mundo, o seu crescimento não começa com você pedindo negócios, mas sim você contribuindo com a sua equipe. O Givers Gain, mais do que um slogan da organização, é uma filosofia que a sustenta. Quando você ajuda primeiro, o retorno vem com força, com consistência e com confiança. Conheça o método onde ganhar é consequência de gerar valor. Entre em contato com o BNI Brasil através das redes sociais ou através do QR Code que está aparecendo na tela e veja o faturamento da sua empresa escalar. Se a sua marca quer crescer com estratégia, consistência e resultado, você precisa de mais do que postagens bonitas nas redes sociais. Precisa de posicionamento, planejamento e direção. É exatamente isso que a agência de marketing Parla Dona entrega há mais de 10 anos em São Carlos e região. A Parla entende que cada marca tem a sua história, o seu público e seus objetivos.
Por isso, desenvolve estratégias personalizadas que vão do marketing digital, gestão de mídias sociais, tráfego pago, desenvolvimento de sites, campanhas offline, planejamento completo de comunicação. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela ou entre em contato nas redes sociais com a Parla Dona Agência de Marketing. Conseguiu escolher as suas peças? Sandra, escolhi. A primeira eu acho que é credibilidade. Difícil, viu? Você sabe que eu assisti o programa, né? Tudo, né? Pensava nisso e tudo, né? E você sabe que a questão da credibilidade, para mim, ela é muito importante, né? Eu estava procurando confiança, credibilidade. Vou anotar sinônimos. Confiança para mandar fazer a peça. Bacana. Boa. São sinônimos, acredito, né? De uma certa forma, né? Eu costumo dizer o seguinte, na questão da confiança, né? Confiança, a gente, de um modo geral, nós seres humanos, a gente tem que confiar nas pessoas. A gente confia muitas vezes. Obviamente que vamos confiar sem fazer consultas e tudo mais, porque senão a gente pode quebrar a cara. Mas a confiança é uma coisa muito importante na vida da gente. Por exemplo, você imagina, a gente vai viajar, você vai num avião, se você não tiver confiança de que aquele piloto, todos os operadores tiveram uma boa noite de sono, se prepararam, fizeram manutenção das máquinas, você entra no avião, você não vai entrar. Entendeu? Então, isso é um exemplo, mas em tudo na vida da gente, então, isso aqui é uma coisa muito importante, credibilidade. E se constrói credibilidade, tá? De que forma? Você sendo honesto, tá? Sendo sempre real, né, com as pessoas, né, mostrando sempre o que você é. E as pessoas automaticamente elas vão perceber isso aí e elas vão ter essa credibilidade. Então acho que tudo que eu conquistei hoje, tá? Foi em cima de credibilidade. Eu acho que foi a palavra que você mais falou no episódio. Todo Muito mundo provavelmente. Que foi passo a passo a importância dessa construção. Porque credibilidade é uma construção. É uma construção. Não tem como ser rápido. Bom, a segunda palavra, de todas que estão aqui, tem muitas bacanas aqui, né? Mas o estudo, tá? Uma outra coisa importante também, nada é fácil, né? E o estudo está muito ligado também ao trabalho, tá? Eu estou olhando o estudo aqui, principalmente puxando um pouquinho lá para o meu setor de educação, que a gente precisa estudar sempre, tá? Eu estou em constante estudo. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, gosto de pegar minha bike, ouvir um podcast, estudar, ouvir um rock and roll, adoro um rock and roll também, mas o estudo é uma coisa muito importante na vida da gente. E quando a gente fala em estudo, não é o estudo sistematizado que fornece a escola apenas, é qualquer forma de estudo. Qualquer forma de estudo é válida para crescimento nosso como pessoa. E a terceira... E é para sempre. Para sempre, né? Com Porque certeza. Eu percebo assim, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu tenho mais coisa para ler. Então eu pego um livro novo que lançaram de gestão de empresas. Aí eu falo, ai que bom, já sei tudo, já estou lendo quase todos. Aí eu vou ler, eu falo, nossa, tem tudo isso que lançaram, eu não estou sabendo. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, né? E dá vontade de estudar mais, né? É uma coisa assim, viciante, exatamente, é viciante. Bom, e a terceira, sem ser piegas, mas amor, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, né, as pessoas e tudo mais, foi com muito amor, né? Então, amor pela minha família, né, minha esposa, minha filha, as minhas dogs, meus pais, meus irmãos, meus amigos, todas as pessoas que estão dentro da escola, tudo que eu construí foi com amor. Então, eu faço hoje, eu vou para a escola hoje, é um carinho assim gigantesco que eu tenho por cada um deles, e não é porque eles são, entre aspas, meus clientes, estão lá, não, é porque é verdadeiro, eu tenho amor por cada um deles mesmo, e encontrar meus ex-alunos, né, tanto da escola como meus alunos quando foram meus alunos de matemática, e vê-los que estão bem, puxa, isso é uma coisa tão satisfatória que paga qualquer coisa, tá? Eu acho que vale muito mais do tudo que eu conquistei financeiramente, né? É a questão do carinho, o respeito e o amor que eu tenho por cada um deles. É isso, porque o que move, né? Exatamente. Queria voltar um pouquinho na questão de múltiplos negócios, né? Que eu brinco com você desde a hora que você chegou, né? De administrar tudo isso, e você brincou, por exemplo, com o exemplo da farmácia, que você não saberia fazer um pedido. Então, você acaba tendo pessoas, gerentes, que estão à frente desses negócios por você, para você. Como é que você faz a gestão dos seus gerentes? Então, são reuniões semanais, mensais? Como é que você conduz essa reunião? Por que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que atrela o sucesso do negócio com números. Mas também tem o cuidado ali com o clima organizacional e tudo mais que está acontecendo, né?
Então eu queria entender um pouquinho como é que é a sua relação com os gerentes. Tá. Bom, meu gerente, nós temos um contato até pessoal, né, um amigo pessoal, né, então a gente está, além das nossas reuniões oficializadas, as filhas, né, são... Esse caso está falando da farmácia. Da farmácia, mas de né? maneira geral, eu queria saber de todos os negócios. De um modo geral, então eu tenho reuniões, assim, não tenho reunião, digamos assim, periódicas no sentido, olha, a cada semana, a cada mês, mas eu tenho reuniões sempre. Então, eu passo todos os negócios sempre. Então, hoje, a minha visão estratégica, estar no setor estratégico é passar nas escolas. Então, hoje nós temos 3 unidades, a 4ª ainda não foi inaugurada. Eu passo todos os dias nas 3 unidades, eu converso com os 2 gestores da unidade do fundo médio, converso com as pessoas que estão lá no setor de limpeza, converso com os meus professores, converso com os meus alunos. Então, é uma forma de gerenciar. Números também são importantes. Os números, e hoje é uma coisa que eu ainda centralizo, que talvez no futuro eu consiga delegar, essa questão dos números, a questão financeira, a questão de contratações, ainda passa tudo por mim. Tá? Então, eu consigo ter essa visão geral de todas as empresas que eu estou dessa forma, estando presente em todas as empresas. Eu não estou presente no dia a dia. Talvez vai chegar um pai hoje lá na escola e falar assim, olha, eu gostaria de falar com o Renato. Vai ter que agendar, porque talvez eu esteja em outro momento. Tá? Eu não nego atender ninguém, muito pelo contrário, gosto muito de conversar, porque normalmente são conversas que vão engrandecer meu trabalho. Mas as pessoas que estão lá, elas têm toda a forma de trabalhar gerenciada por mim e replicam o que eu penso como valores da empresa, valores do negócio e tudo mais. Então, não tenho reuniões sistematizadas, né? Mas eu estou sempre presente em todos os negócios, acompanhando o que está acontecendo em cada um deles, ajudando. Né? Por exemplo, na farmácia eu não sei fazer o pedido de compra, mas eu entendo de muitas outras coisas. Eu entendo de marketing, né? Eu entendo do negócio, eu sei avaliar uma planilha de DRE para ver o que está acontecendo. E você acaba enxergando o negócio de fora, que é um outro olhar de quem está lá dentro, né? Isso também contribui muito. Exatamente. Tá? Tô dando conta, viu? Mas e aí, para dar conta, parar de abrir empresas, viu? Para dar conta, era a vírgula agora. Para dar conta, lá pedalando? É nesse momento de ouvir música? Onde que você descarrega? Principalmente nesses momentos de pedal, ouvir minha música e à noite, né? À noite, normalmente, quando o celular, eu descanso o celular, porque a partir das 6 horas eu já tenho o costume hoje de deixar meu celular no escritório para estar presente com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, porque senão o trabalho, né, com o celular... domina a gente. Domina, né? Então eu me policio, obviamente que nem sempre eu consigo, né? Mas eu me policio para que 6 horas meu celular fique no meu escritório e eu possa dar atenção para minha filha, para minha esposa, para minha família. E às vezes, muitas vezes, né, quando elas vão dormir, depois que elas estão dormindo, sou de dormir pouco, eu levanto, vou lá e vou fazer o gerenciamento de algumas coisas também. Mas o principal mesmo de oxigenar o cérebro são viagens, adoro viajar, né? Então, em viagens eu consigo oxigenar o cérebro, transformar, trazer coisas novas, sair da rotina do dia a dia para poder pensar no negócio. E o meu pedal, eu adoro pedalar, eu costumo pedalar de 1h30, 2 horas por dia. Nossa, é bastante. Pedalo bastante. Mas estou trabalhando, estou pedalando e estou trabalhando ali, estou ouvindo, né? Estou ouvindo meus podcasts, meu rock and roll para energizar a mente mesmo. Viu como passou rápido? Acabou já lá, temos 1 minuto só para encerrar, foi um prazer te ter aqui. Como eu falei, eu convidei só o sócio do Uni, de repente eu descobri um mega empresário aí com diversos negócios e é de admirar mesmo a gente que é empresário, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui dividindo sua história. Alessandra, eu que agradeço, viu? Eu falo demais, né? Percebi que eu falei demais, Não, né? Foi ótimo. Talvez a gente nem tenha falamos pouco do Uni, né? Então... Mas acho que o Uni faz parte de toda essa história. É uma das peças do quebra-cabeça, com certeza, né? Exatamente. Mas eu agradeço imensamente, viu? Foi um prazer estar aqui com você, tá? Gostei bastante de estar aqui, tá? E estou sempre à disposição. Quando quiser fazer novamente... Eu falei, tem vários, tem que marcar o episódio 2. Eu estou à disposição, Muito obrigada. Vou pedir para vocês, então, que estão assistindo, já seguir o Quebra-Cabeça de Sucesso em todas as plataformas. Então, no Instagram, Facebook, TikTok e também no YouTube e no Spotify, aonde vocês encontram todos os episódios, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada. A gente se vê, então, na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.